Você sabe o que é acordar às 3 da manhã com o coração disparado, sem saber exatamente por quê? Ou travar na hora de tomar uma decisão importante e só depois perceber que o que te paralisou não foi dúvida, e sim medo. O medo é a emoção mais antiga que existe no ser humano e também a mais mal compreendida. A gente aprende desde cedo que medo é fraqueza, que precisa ser escondido, controlado, superado. Mas ninguém nos ensina o que ele realmente é, de onde vem, como ele habita o corpo e por que ele continua comandando escolhas na vida de pessoas altamente inteligentes, bem-sucedidas, funcionais, pessoas que por fora parecem ter tudo sob controle. E por que o medo não vive só na mente? Ele tem um endereço no corpo. Hoje eu vou te mostrar a anatomia do medo, o que acontece neurologicamente, muscularmente, emocionalmente, quando ele é ativado. Eu sou a Karina Reis, psicóloga e especialista em liderança, performance e bem-estar. E se você hoje quer saber sobre o medo, aproveita para curtir, compartilhar e ativar as notificações, porque todas as terças, às 19 horas, eu trago um vídeo novo para você falando de temas importantes para o seu desenvolvimento. Hoje eu vou te mostrar a anatomia do medo, o que acontece neurologicamente, muscularmente, emocionalmente quando ele é ativado. E por que entender essa anatomia é o primeiro passo para deixar de ser governado por ele. Fica até o fim, porque no final desse vídeo eu vou te dar acesso a algo que pode mudar a sua relação com o medo de uma vez por todas. Vamos falar um pouco sobre o medo no corpo. Vamos começar pelo início. O medo é uma resposta de sobrevivência. Ele existe porque o nosso sistema nervoso aprendeu ao longo de milhões de anos de evolução que a ameaça precisa de resposta imediata. Quando algo nos ameaça, a amígdala cerebral, uma estrutura pequena no formato de amêndoa localizada no seu sistema límbico, dispara um alarme antes mesmo que o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, tenha tempo de processar o que está acontecendo. Isso significa uma coisa crucial: o medo é mais rápido do que o nosso pensamento. Em frações de segundos, o corpo responde. Cortisol, adrenalina são liberados, o coração acelera, a respiração fica curta, os músculos tensionam, a digestão para, o organismo inteiro se prepara para lutar, fugir ou congelar. Até aqui, tudo faz sentido, não faz? O problema está em que o nosso sistema nervoso não distingue bem o leopardo dos nossos ancestrais de uma reunião de trabalho difícil, de uma conversa que precisa acontecer, ou de uma decisão que precisamos tomar imediatamente. E foi o William Reich, que foi um médico, psiquiatra e cientista lá do início do século XX, quem aprofundou algo que a psicologia convencional ainda levou décadas para reconhecer. O medo não processado não desaparece. Ele se instala no corpo, vira tensão crônica, vira padrão respiratório, vira o jeito que você contrai os ombros, aperta o maxilar, segura o abdômen. Reich chamava isso de couraça muscular. O corpo aprende a segurar o que a mente não sabe nomear. Traduzindo para a sua vida, aquele aperto no peito antes de falar em público, aquela tensão no pescoço antes de uma conversa difícil, aquela exaustão depois de um dia sem nenhum esforço físico real. Isso é medo, um endereço fixo no seu corpo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 medos que mais limitam as pessoas. Possivelmente também esteja te limitando. Existem medos que são primários, medos condicionados e medos existenciais. Mas na prática clínica e organizacional, eu vejo repetidamente 3 padrões que aprisionam as pessoas com mais intensidade. O número 1 é o medo de não ser suficiente. É o mais disseminado entre as pessoas de alto desempenho. Ele se esconde atrás da produtividade compulsiva, da dificuldade de delegar, da necessidade constante de validação. Carl Rogers nos ensinou que o ser humano tem uma necessidade profunda de consideração positiva, incondicional. Quando ela não foi ofertada na infância, o medo de não ser suficiente se instala como um programa de fundo que nunca desliga. O medo número 2 é o medo da perda de controle. Esse é o que mais produz as pessoas mais rígidas, mais controladoras, mais resistentes à mudança. Na superfície parece organização, responsabilidade e liderança. Por baixo é um sistema nervoso que aprendeu que quando as coisas saem do controle, algo ruim acontece. E então ela tenta controlar tudo, até que o perigo chegue. E às vezes nem chega. Diria Sêneca, quem sofre antes, sofre mais. E o medo número 3 é o medo do abandono, da rejeição. Esse governa relacionamentos, fronteiras, comunicação. É ele que te faz dizer sim quando quer dizer não, que te faz calar quando precisa falar, que faz com que você se adapte a algo que você não quer para poder fazer parte, ao invés de simplesmente existir e pertencer de verdade. Agora me diga, você se reconheceu em algum desses medos? Em mais de um, talvez? Isso não é coincidência. Esses 3 medos raramente vêm sozinhos. E o que eles têm em comum?
todos os três operam abaixo do nível de consciência. São silenciosos, sofisticados e se disfarçam muito bem de virtude, de competência, de cuidado. Por isso são tão difíceis de reconhecer sem ajuda. Vamos falar um pouquinho agora o que o medo faz com a sua vida. O medo crônico, aquele que não é sobre um perigo real e imediato, mas sobre uma ameaça imaginada ou aprendida, tem custos concretos e documentados. Christopher Dejoux, psicanalista francês especialista em sofrimento no trabalho, mostrou como o medo organizacional, o medo de errar, de perder o emprego, de não ser reconhecido, é um dos maiores produtores de adoecimento psíquico na contemporaneidade. Não é o trabalho em si o medo que permeia. Daniel Goleman, nos estudos sobre inteligência emocional, demonstrou que quando o sistema límbico está ativado pelo medo, o córtex pré-frontal responsável pela tomada de decisão e pelo raciocínio complexo e empatia fica completamente comprometido. O sistema límbico está ativado pelo medo. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão, pelo raciocínio complexo e pela empatia, funciona de forma comprometida. Traduzindo, uma pessoa com medo ativado não está acessando o melhor de si. Ponto. E o custo não é só o cognitivo, ele é relacional, comportamental e físico. O medo crônico aumenta os níveis de cortisol de forma sustentada, o que afeta imunidade, qualidade do sono, saúde cardiovascular, peso, metabolismo. Medo crônico deteriora vínculos porque uma pessoa em modo de ameaça entra em hipervigilância relacional. E medo crônico cria zonas de evitação, territórios da sua própria vida que você para de habitar porque ali dói, ali assusta. Quantas decisões você não tomou por medo? E quantas conversas você evitou? Quantas versões de você mesmo ficaram esperando por uma abertura que nunca veio? Um talvez que nunca aconteceu. Isso não é fraqueza, é fisiologia, história, padrão para ser mudado. Christopher Dejoux, Daniel Goleman, Robert Sapolsky e tantos outros teóricos nos trazem o caminho para que possamos vencer o medo. Então vamos à boa notícia, e ela é muito boa. A notícia é que o sistema nervoso é plástico. Isso é ciência, não motivação barata. Você não foi feito para viver com medo. Você foi feito para processar ameaças, responder a elas e retornar ao equilíbrio. O que aconteceu com muitos de nós é que esse ciclo foi interrompido repetidamente ao longo da vida. E o sistema travou na fase da ameaça. Trabalhar com medo não é eliminá-lo. Nenhum profissional sério vai te prometer isso. É aprender a reconhecê-lo, criar uma relação diferente com ele, expandir a sua janela de tolerância ao desconforto. E aqui a abordagem corporal tem um papel insubstituível, porque se o medo tem endereço no corpo, ele precisa ser trabalhado no corpo também. Não é possível pensar o seu caminho para fora do medo, é preciso sentir, respirar, se mover através dele. Reich chamou isso de dissolução da couraça, um processo gradual, respeitoso, profundo de devolver ao organismo a sua capacidade natural de fluir, sem manter tudo permanentemente contraído para se proteger de algo que talvez nem existia mais. O oposto do medo não é a coragem, é a presença. É estar inteiro no momento sem precisar fugir, lutar ou congelar diante da própria vida. E isso pode ser aprendido, praticado e incorporado com método, intenção e consistência. Se você chegou até aqui, você provavelmente não veio por curiosidade aleatória. Algo nesse tema ressoa com você. Talvez você não reconheça esses padrões em si mesmo, talvez em alguém que você ame. Talvez você já saiba há algum tempo que algo precisa mudar, mas ainda não sabia exatamente por onde começar. Por isso eu quero te oferecer algo. Eu escrevi um e-book com 21 práticas concretas para transformar a sua relação com o medo. Não são técnicas genéricas copiadas na internet, são ferramentas que eu uso e indico há mais de 25 anos de atuação profissional, clínica e organizacional, fundamentadas em psicologia corporal, desenvolvimento humano e gestão de pessoas. Agora me diga, como vencer o medo? É isso que eu quero te oferecer através desse e-book assinado por mim. Para que você possa receber seu exemplar de forma completamente gratuita, é só entrar em contato pelo link aqui na descrição. Me manda uma mensagem dizendo quero o e-book e eu te envio pessoalmente, porque eu acredito que conhecimento que transforma precisa chegar em quem está pronto para usá-lo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precise ouvir isso. E se você ainda não segue esse canal, esse é o momento certo. O medo que você ainda não olhou nos olhos é o único que ainda te governa. Você tem tudo o que precisa para começar e mudar isso. Nos vemos no próximo vídeo.